E se eu te dissesse que a maior vitória da Terra-média nunca aconteceu? O Um Anel não foi destruído. O herói falhou. E naquele dia, o mal venceu. Porque nesta linha do tempo, Sauron não perdeu. Ele dominou tudo. O Um Anel não foi destruído. O fogo da Montanha da Perdição se apagou e com ele, a última esperança da Terra-média. Naquele instante silencioso, enquanto as cinzas ainda dançavam no ar, algo mudou para sempre. O destino que todos temiam finalmente aconteceu. O mal venceu. E quando Sauron abriu os olhos, o mundo inteiro tremeu. Não houve celebração, não houve gritos de vitória, apenas silêncio. Um silêncio pesado, como se a própria Terra-média tivesse parado de respirar. Gondor foi a primeira a cair. As muralhas de Minas Tirith, que resistiram por séculos, começaram a ruir sob o peso de um exército que parecia não ter fim. O som dos portões sendo quebrados ecoou como um trovão. Soldados lutaram até o último suspiro. Heróis se levantaram e tombaram. E mesmo assim, não foi suficiente. No alto das muralhas destruídas, Aragorn observava o horizonte em chamas. Seu rosto estava coberto de poeira e sangue, seus olhos cansados. Ele sabia, a guerra estava perdida. Quando Gondor caiu, o mundo perdeu sua última defesa. Não havia mais exércitos, não havia mais reis, apenas escuridão. Dias depois, a vitória de Mordor se espalhou como uma sombra infinita. Cidades foram abandonadas, florestas foram queimadas, reinos desapareceram do mapa, o céu ficou vermelho, o ar ficou pesado, e o medo se tornou parte da vida. Até os mais sábios foram derrotados. Nas ruínas de uma antiga fortaleza, Gandalf permaneceu de joelhos, segurando seu cajado quebrado. Aquele que havia guiado reis e salvado nações, agora não tinha mais respostas. A magia falhou, a coragem falhou, a esperança falhou. E assim começou a nova era, a Era da Escuridão. Sob o domínio de Sauron, a Terra-média não foi apenas conquistada, foi transformada. Estradas foram patrulhadas por criaturas das trevas. Torres negras surgiram onde antes existiam cidades. O silêncio tomou conta das terras. Não havia liberdade, não havia escolha, apenas obediência. Humanos foram capturados, anões se esconderam nas profundezas das montanhas. Elfos desapareceram nas florestas mais antigas, e aqueles que resistiram, desapareceram. Mas o destino mais cruel não foi reservado aos reis ou guerreiros, foi reservado a um hobbit. Em uma cela fria, iluminada apenas por uma chama fraca, Frodo permanecia sentado, em silêncio. Seus cabelos estavam grisalhos, seu olhar distante. Ele havia falhado. O peso daquela decisão o acompanhava todos os dias, porque ele sabia que o mundo havia sido destruído por um único momento de fraqueza. Anos se passaram, a escuridão se tornou rotina. Crianças cresceram sem conhecer a luz do sol. Histórias sobre heróis se tornaram lendas esquecidas, e o medo se tornou a única lei. Parecia o fim, mas não era. Porque em um lugar escondido, longe das torres negras e dos olhos vigilantes, algo ainda sobrevivia. Esperança. Em uma floresta silenciosa, um pequeno grupo se reunia em segredo.
Elfos, anões e humanos unidos não pela força, mas pela necessidade. Eles não tinham exércitos, não tinham armas poderosas, não tinham chance de vencer, mas tinham coragem. E no centro daquele grupo estava uma figura inesperada, um jardineiro. Samwise caminhava lentamente entre as árvores, segurando algo protegido por um pedaço de pano antigo. Seus passos eram firmes, seu olhar determinado. Ele parou, respirou fundo e então abriu o pano. Dentro dele havia um fragmento, pequeno, escuro, perigoso, um pedaço do poder que havia destruído o mundo. Naquele instante, o silêncio voltou, porque todos entenderam o que aquilo significava. A guerra ainda não havia terminado, e enquanto aquele fragmento existisse, a esperança também existiria. Mas em algum lugar distante, nas profundezas de uma torre negra, um olho ardente se abriu lentamente, observando, esperando, sorrindo, porque o verdadeiro terror ainda estava por vir.